Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos entrevistar o vereador Marquinho Coelho, que vai falar um pouco sobre os 6 meses da sua legislatura. Vereador, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, eu. Vereador, fala um pouquinho, faz um balanço sobre esses 6 primeiros meses da sua legislatura, primeiro mandato. É sempre um prazer, né, estar dando entrevista na TV Câmara, porque eu sei que em Angra dos Reis tem muitas pessoas que assistem e seguem a TV Câmara. E fazendo um balanço desse primeiro semestre, eu sempre gosto de falar que é um aprendizado. Como é a primeira vez, como vereador, como legislador, quando você tem responsabilidade de defender os direitos da população, você tem que aprender para depois você executar com perfeição, né? E esses primeiros 6 meses foi basicamente para a gente ter um conhecimento melhor, aprender realmente a defender os direitos da população. E eu tenho certeza que esse próximo semestre agora vai ser muito melhor do que esse primeiro, porque a Câmara é uma Câmara que quer fazer a diferença, todos os vereadores dizem que quer fazer a diferença, então acho que nós estamos num bom caminho e eu tenho certeza que a população não vai se arrepender de ter depositado o voto nessa nova geração de políticos de Angra. O senhor é um funcionário de carreira da Defesa Civil. Como é que o senhor tem conciliado essas suas duas vidas, que é ser funcionário de carreira da Defesa Civil e ser vereador de Angra dos Reis? E como que isso acrescentou na sua vida enquanto político, sendo servidor, entendendo as necessidades do servidor? Olha, primeiro, para falar sobre essas duas acúmulo de cargo público, primeira coisa, eu procurei a lei, né, para fazer esse trabalho dentro da lei. Sim. O artigo 38 da Constituição, ele fala somente do vereador servidor público, prefeito que é servidor público também. Então, a primeira coisa que eu foi informar a prefeitura, acúmulo de cargo público, passou pela procuradoria, informei a Câmara também, a Câmara fez um processo, passou pela procuradoria da Câmara e todos eles deram ok. Então, conciliar uma coisa que você faz por amor, igual a Defesa Civil é o meu serviço. Lá eu falo que o servidor, ele é a estação. O vereador é o trem passa, a estação fica. Então eu tenho certeza que se eu passar como vereador, eu vou ficar como servidor. Então eu acho que se eu tenho compatibilidade de exercer as duas funções, eu vou continuar trabalhando como vereador, como servidor e como vereador. Se eu ver que está me atrapalhando, aí sim, aí eu peço licença na Defesa Civil, como servidor público, eu vou exercer exclusivamente o mandato de vereador. Mas até o momento eu vejo que dá para conciliar, porque o vereador é uma pessoa comum. Não tem como dizer assim, eu sou vereador e não posso ser servidor porque eu sou vereador. Não, é uma pessoa comum, dá para conciliar as duas, a lei permite, então eu vou conciliar até quando der. E essa experiência, enquanto vereador, o senhor traz essa sua experiência como servidor para a vereança, como é que tem sido isso? Eu peguei mais experiência mesmo, foi quando eu fui de comunidade, presidente de associação, que ela te dá muito mais experiência do que você ser servidor. Servidor você conhece algumas coisas, servidor você acaba tendo uma experiência, você conhece algum pouco de lei, algumas leis, você conhece alguns setores da prefeitura, alguns amigos, porque a prefeitura ela gira em torno das mesmas pessoas. Então você tem mais intimidade, essa é a vantagem, mas a minha grande vantagem mesmo de ser vereador é ser presidente de associação, que ali é uma base que você aprende realmente estar junto com o povo, junto com os amigos, junto com as pessoas que realmente vivem a dificuldade do dia a dia das comunidades. Essa foi a minha maior experiência. Agora, vereador, fala um pouco sobre as suas indicações, requerimentos. Tem alguns que o senhor gostaria de destacar? Sim, quando você ganha uma eleição, você vai para a Câmara pensando algumas coisas. Aí quando você chega lá, igual eu falei, é um aprendizado. Eu aprendi sobre as indicações, sobre os requerimentos, porque muitas pessoas falam das indicações simples. Indicações de um redutor de velocidade, indicação, às vezes, de uma pintura de uma quadra. Mas as indicações, esse tipo de indicação faz parte do dia a dia, porque o vereador ele não faz sozinho as indicações. A assessoria que acompanha ele, o seu grupo, é que auxilia nas indicações. Então eu fiz algumas indicações importantes, como cobertura da quadra do meu bairro, do bairro Areal. Eu fiz a indicação de um acesso da Avenida Itaguaí no bairro Nova Angra até o empreendimento Minha Casa Minha Vida. Então tem algumas indicações importantes que foi feito e eu creio que
é de grande valia para a população da Japuíba em específico. Aqui para o centro da cidade também nós temos algumas indicações. E a indicação é muito importante porque o Poder Executivo é onde ele recebe esse pedido e manda uma resposta se vai executar ou não. Agora, projeto de lei. O senhor já fez 6 projetos de lei somente nesses 6 meses. Tem algum que o senhor gostaria de destacar? Sim, um projeto de lei é uma das atribuições mais importantes do vereador, porque você tem que melhorar o dia a dia da população com projetos de lei. Esses projetos é que vêm trazer alguma diferença para o morador. Exemplo, o meu projeto de lei, o primeiro, 001, foi tentar colocar um projeto de lei que acabasse com a dupla jornada do motorista de ônibus, a dupla função do motorista de ônibus. O motorista de ônibus que ele dirige, ele não pode dar troco. Porque quando fizeram o micro-ônibus, que era bilhetagem eletrônica, era só para quem tinha bilhete, não era para receber dinheiro. Hoje, você recebe o dinheiro, você faz com que a rota fique deficitária. Demora muito a rota. Como que você dirige, o cara sabe, o morador ele sabe que meio-dia passa o ônibus. Se o motorista dá o troco, ele vai chegar lá meio-dia e 10. Atrasou a rota. A rota fica deficitária. Então esse projeto de lei, um dos 6 projetos, esse é um dos projetos importantes que ainda está na comissão para ser avaliado. Foi feita a primeira votação, apresentação, e agora nós estamos esperando a resposta da comissão para estar vendo se esse projeto ele possa realmente passar na Câmara. Vereador, o senhor realizou uma audiência pública bastante polêmica nesse período, que foi sobre a Enel, a distribuição de energia elétrica aqui em Angra dos Reis. Conta um pouquinho como é que foi isso e o que o senhor entendeu que teve como consequência essa reunião. Olha, quando eu fiz essa audiência pública, a minha intenção era trazer à tona a empresa que é campeã de problemas na nossa cidade. Hoje, todo mundo conhece como a Ampla, agora é Enel, né? Enel, é um termo, acho que é um termo americano, né? Enel, não sei como que se fala direito a pronúncia. E quando eu fiz essa audiência pública, eu fiquei assim um pouco constrangido porque eles não compareceram. Então, uma falta de respeito com o Legislativo, quando você faz uma audiência pública importante, polêmica, porque a empresa de energia de Angra dos Reis, ela faz os seus investimentos e os pedidos que o Legislativo faz, ela não dá nem bola, como se diz. Essa empresa ela tem um sistema de... Ela vai colocar os seus postos, ela coloca no meio da calçada. Ela não analisa, ela não faz um estudo, ela não procura o meio ambiente, o setor de urbanismo para fazer uma colocação. Já que agora, esse período, ela fez toda uma reforma nas suas linhas de transmissão. E ela não procurou o urbanismo. Se procurou o urbanismo, ele não comunicou à Câmara para informar. Porque tem que ser um trabalho Tem que ser um trabalho em conjunto. Né? O que eles fizeram? Colocar os postes no meio da calçada. Se você vai fazer uma retirada de um poste que já está no meio da calçada, eu vou colocar no cantinho. Não, ela não atendeu os pedidos, porque são vários pedidos de vereador, vários requerimentos pedindo para que ela possa fazer esse trabalho, mas um trabalho profissional, colocar o poste no local devido, na divisa de morador. O poste não se coloca no meio do quintal do morador, nem no meio do terreno. O poste coloca na divisa de um terreno para o outro, para não ter problema com o morador. Então ela não atende esse requerimento. E essa audiência pública foi para esclarecer para a população, porque todos sabem que quando você tem uma sessão, ali o morador ele não tem voz. Quando você faz uma audiência pública, ali é a oportunidade do morador fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, ter a palavra para perguntar. E aí a empresa de energia ela fez um papel muito feio. Ela não compareceu porque disse que não tinha tempo hábil para explicar. As mesmas pessoas da direção da empresa são as mesmas que estão até hoje, que é o Luiz Fernando, que responde para o Executivo e para o Legislativo. Todos os ofícios e os requerimentos são exclusivos para ele. Então, eu fiquei muito chateado porque a empresa ela não olha o Legislativo com bons olhos. Eu acho que o Legislativo tem que ser respeitado. Se nós estamos lutando pela melhoria da população, exemplo, tirar as dúvidas da população, por que não liga mais um relógio hoje em Angra dos Reis? Se você for ver, toda a área de Angra dos Reis é ambiental. Nós não temos
tem montanha e tem mar, então você não liga mais um relógio. Então a audiência pública foi para tirar a dúvida do morador. Por que não liga? O que eles, num ofício, numa resposta, que o INEA, a audiência pública foi para o INEA também, ela foi para a Enel e também foi para o INEA, porque são os dois órgãos que realmente têm um trabalho diferenciado na cidade, questões ambientais. E aí o INEA tirou algumas dúvidas que para mim não me convenceu, infelizmente. Se a cidade não pode ter expansão na parte do morro, nem expansão na parte ambiental, aonde que vai ser construída a cidade? A cidade já tem um problema que não pode construir com mais de 7 andares. Tem que rever esse plano diretor. Então, qual investidor que vai querer vir para uma cidade que você faz um empreendimento e não pode ser ligado à sua luz? Então, a audiência pública foi para isso, para tirar a limpo, para passar a limpo essas reivindicações dos moradores, inclusive morador da Ilha Grande, que a energia lá não pode ter qualquer tipo de vento que o fornecimento é interrompido. Então, a audiência pública ela é importante e polêmica. Foi a primeira audiência pública da Câmara, esse ano de 2017. Eu não fechei a audiência pública ela não terminou. Ela vai dar prosseguimento, porque não teve muitas respostas. Então a gente vai ficar esperando uma melhor data para concluir essa audiência pública. E ainda esse ano? Esse ano, no segundo semestre, aí vamos fazer uma audiência pública mais preparada, porque é um tema muito importante. Agora, vereador, o que a população de Angra pode esperar? Nós falamos agora do que passou, né? E agora, o que a população de Angra pode esperar do vereador Marquinhos Coelho daqui para frente? Eu quero falar para toda a população, em especial as pessoas que confiaram no meu trabalho, que esses 6 meses serviu de experiência para que você possa ter um olhar diferenciado. Daqui para frente é onde que nós temos que realmente fiscalizar com mais força, fiscalizar mais afinco, cobrar mais do Poder Executivo. Eu sei que o Poder Executivo tem feito um grande esforço de estar executando algumas coisas, porque você pegar uma cidade com uma dificuldade, igual todas as cidades estão passando, é muito difícil você, às vezes, chegar na expectativa que a pessoa quer. O morador, ele quer uma saúde de qualidade, o morador quer uma rua sem buraco, o morador quer um bairro sem mato, o morador quer um bairro sem entulho. Isso não é fácil, isso custa dinheiro e não é fácil você resolver esses problemas da noite para o dia. E o vereador, ele está ligado diretamente nisso, cobrando o executivo, cobrando o prefeito, cobrando as secretarias, cobrando os secretários. Então, eu quero me botar à disposição da população para estar sendo uma porta aberta, um canal de ligação da Câmara com o Executivo, para estar dando o maior apoio às comunidades, dando apoio para os presidentes de associação de onde eu vim, dando apoio para os comunicadores, para as rádios comunitárias, para a população em geral. Pode contar com o meu mandato para fazer esse canal de ligação da Câmara com o Executivo. Vereador, a gente abre agora para o senhor os minutos finais, para suas considerações, o senhor pode ficar à vontade. Eu quero, sempre que eu tenho oportunidade na mídia, eu quero agradecer as 1.835 pessoas que depositaram a sua confiança no meu trabalho, os meus amigos, o meu grupo, aquelas pessoas que confiaram no Marquinhos Coelho, a minha comunidade de Japuíba, meus amigos que nos ajudaram. Quero dizer que podem esperar desse segundo semestre um trabalho mais forte, cobrando com força o Executivo, trabalhando na rua, trabalhando na comunidade, trabalhando juntamente com o servidor público, com a minha classe, uma classe que estava um pouco deixada de lado. Agora o prefeito veio, deu uma dignidade, porque o servidor tem vários direitos, mas o mais importante deles é o pagamento, e o prefeito tem colocado o pagamento em dia, adiantou a primeira parcela do 10º. Então, eu como vereador fico feliz, porque sou servidor e também ando na rua. Então, quando você anda na rua, a população te cobra mais. Então, eu quero dizer para a população que pode me cobrar, que o nosso trabalho é junto com o povo, junto com a rua e junto com a comunidade de Japuíba. Obrigado. Obrigada, vereador Marquinhos Coelho. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram.